Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui hoje, então, para iniciar, né, mais uma live, dando continuidade às atividades, né, que a Faculdade Atenas tem feito no Setembro Amarelo. Eu sou a Aline, sou psicóloga e sou professora, né, aqui na Faculdade Atenas, na unidade de Sete Lagoas. E hoje vou estar mediando com vocês essa live, né, sobre saúde mental, onde a gente pretende conversar algumas questões a respeito, né, da existência humana. Uma questão que a gente vê muito sobre o Setembro Amarelo, né, algumas discussões e algumas críticas, porque muitas vezes é um aspecto do contexto da saúde mental que fica para ser discutido, né, só no mês de setembro de fato, onde a gente trabalha, né, a questão da prevenção ao suicídio e da valorização à vida. Então, a nossa proposta é que a cada ano a gente consiga acrescentar cada vez mais, né, na nossa instituição, temas, atividades, trabalhos voltados, né, para a questão da saúde mental nessa discussão ao longo do ano. E para essa conversa, né, para a gente dar início a essa conversa hoje, a gente vai contar com a presença do médico psiquiatra Arlindo, que também é professor, né, da Faculdade Atenas, na unidade de Passos. Então, eu vou convidar, né, a gente vai convidar o professor Arlindo para entrar. Ele está lá na faculdade em Passos, né? E, professor, boa noite. Pode se apresentar, por favor. Fique... Estamos só aguardando o professor aceitar o convite. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, Aline? Estamos juntos aí. Tudo jóia. Boa noite. Arlindo, pode se apresentar, por gentileza. Meu nome é Arlindo, sou médico, psiquiatra, sou professor da Faculdade de Atenas aqui de Passos. Estou aqui hoje para nós conversarmos um pouco sobre saúde mental. Então, estou aqui para poder, eu e a Aline, né, nós vamos estar trocando algumas ideias, nós vamos estar conversando e... Ótimo. Né, Aline? Com certeza, professor. Então, para a gente conversar, né, para a gente começar, desculpa, a gente programou algumas perguntas, né, que o professor vai respondendo para a gente, né, Arlindo, a respeito da sua experiência, da sua formação. Então, a primeira pergunta, Arlindo, que eu gostaria que você respondesse, né, dentro do contexto da sua atuação, dentro do contexto da sua prática, principalmente clínica, né, o que seria a saúde mental para você hoje, Arlindo? Olha, a saúde mental, eu acho que é o desejo, né, de todos nós, né, de poder realmente estar com uma saúde mental perfeita. Isso não existe, né? Eu acho que saúde mental é a capacidade que nós vamos adquirindo ao longo da vida, né, para termos a condição do trabalho, a condição de conviver socialmente, a condição de poder lidar com os lutos, com as perdas da vida, a condição de poder lidar com os sonhos, né, que não são realizados, porque sonhar, nós vamos sonharmos uma vida inteira, nós não conseguimos ficar sem um sonho, e o importante é saber que os sonhos, eles podem realizar, mas nunca vão serem realizados da maneira como a gente sonhou. Então, penso que saúde mental é a capacidade, talvez, de tolerar o humano que nós somos, imperfeitos, incompetentes, né, falíveis. Então, eu acho que saúde é essa tolerância, né, que nós vamos adquirindo dentro dessa precariedade, que é essa nossa condição humana. Quando eu falo precariedade, é porque nós temos um ideal, né, de humano que, na verdade, é algo do idealizado. Porque o viver realmente, nós estamos o tempo todo lidando com dor, com sofrimento, com alegria, com tristeza, com decepções. Então, as emoções que compõem todo esse arsenal da vida, né, está o tempo todo aí nos rodeando, está o tempo todo presente. Então, eu fico pensando que saúde mental, na verdade, é essa capacidade humana
de nos tolerarmos e tolerar o outro, tolerar a própria vida, né? Da maneira como ela nos apresenta. Excelente, professor. É interessante essa questão. Lucas. Professor, o senhor me ouve? Sim, eu estou ouvindo você. Deu uma travadinha aqui para mim. Eu lá ia falando, né, que é interessante essa questão que você coloca a respeito da palavra tolerância, né? Porque nos dias de hoje a gente vê uma certa dificuldade a respeito de lidar, né, com a tolerância, com as frustrações. Dentro desse contexto que você traz, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Arlindo, por que você escolheu, né, o campo da psiquiatria para atuar e na época em que você escolheu, né, tomou essa decisão de seguir a psiquiatria, como que era a concepção de saúde mental naquele momento? Olha, eu acho que a minha escolha, ela aconteceu no 6º período de medicina. Aconteceu, foi algo assim, estávamos numa aula prática de psiquiatria, e nesse momento a professora, na época era Miriam Draus, nós tínhamos um paciente, nós estávamos entrevistando, e ela faz uma brincadeira. Ela diz o seguinte: vou chamar o psiquiatra da turma para entrevistar o paciente. Ela diz: Arlindo, por favor, pode entrevistar o paciente. Eu fiquei surpreso com a colocação da professora na época. Eu falei: será que realmente fez com que ela pensasse essa possibilidade, né, do Arlindo ser o psiquiatra? A partir daí, eu penso que algo em mim nasceu dentro dessa possibilidade do Arlindo, que queria ser oncologista, queria ser pediatra. Algo surgiu aí do Arlindo realmente com o desejo da psiquiatria. Mas justamente na época que eu estava formando, então eu estava tendo antipsiquiatria, reforma psiquiátrica, realmente a psiquiatria ela estava num momento assim de muita turbulência. Eu fiquei pensando: mas será que eu quero psiquiatria? Nessa época eu fui até São Paulo, que eu formei em julho, e conversando com o coordenador de saúde mental de São Paulo na época, eu falei: olha, eu queria um estágio. Eu quero um estágio dentro do hospital. Eu quero entrar em contato com como que é o paciente, eu quero sentir essa realidade, né? Porque eu estou vendo muitas coisas acontecendo dessa reforma. E nesse momento eu consigo um estágio no Hospital Psiquiátrico, em Água Funda, em São Paulo, onde eu acompanhei um colega, que é o Pércio Ribeiro Gomes de Deus, na época. E estando ali no hospital e depois conversando com o colega, eu fui descobrindo que tinha um Arlindo ali que, na verdade, tinha algo, né, dentro, com a possibilidade de me tornar um psiquiatra. Foi a partir daí que eu fui fazer minha residência em psiquiatria em Brasília e estou trabalhando como psiquiatra até hoje. Interessante. Então, você pegou o momento aí, então, de início da reforma psiquiátrica, né, psiquiátrica no contexto brasileiro, que eu imagino que tenha sido um momento muito favorável no sentido de novas concepções em torno à saúde mental, em torno à questão da loucura, certo? É verdade. Tanto é que quando eu cheguei a Passos, em 1990, e a reforma estava, eu fui para trabalhar no hospital psiquiátrico, e a reforma estava com aquele impulso de poder fechar os hospitais. Eu falei: vou fazer especialização em saúde mental. Aí fui para Belo Horizonte, na SMIG, na Escola de Saúde de Minas Gerais, cheguei lá com uma proposta. Falei: olha, estou aqui, eu trabalho no hospital psiquiátrico, eu vim aqui para reformar o meu hospital. Eu quero melhorar o hospital onde eu trabalho. O pessoal olhou para mim assim com uma certa indignação, né? Falou: pô, nós estamos aqui na reforma, querendo fechar o hospital, o Arlindo chega com essa proposta. Ô Arlindo, dá para você repensar um pouco no que você está querendo. Eu sei que você quer melhorar o hospital, mas vamos ampliar um pouco esse desejo. E nesse momento, quando eu comecei a estudar em Belo Horizonte, nessa especialização, o primeiro momento, vamos pensar em atividades que estejam fora do hospital.
Então, nós vamos pensar em ambulatório, oficina terapêutica, CAPS, NAPS, vamos fazer um outro percurso. E foi a partir daí que eu trabalhava no ambulatório de Passos, nós, na época, montamos a equipe de saúde mental, né? Nós organizamos aqui uma oficina terapêutica. Eu lembro que eu tinha um secretário de saúde, eu falei, Arlindo, não entendo nada disso, você fala o que você quer, nós vamos organizando, então vocês vão aí, o pessoal da saúde mental, vocês vão vendo o que vocês estão precisando para montar as oficinas. E depois, com o tempo, né, eu saí do serviço de saúde pública e as coisas continuaram. Tanto é que Passos hoje tem um CAPS, CAPS AD, CAPS, e tem a residência terapêutica. Na época também eu tive eu atendi em várias prefeituras das regiões, e algumas prefeituras que eu trabalhei, nós também tivemos essa ideia de montar oficinas, de montar CAPs. Então, não ficou aqui em Passos, né? Eu falo que foi expandindo para cidades vizinhas, né? Tipo Cássia, Alpinópolis, Capitólio. Então, várias cidades vizinhas, né, foram desenvolvendo aí um programa, um cuidado com o doente mental. Então, quando eles saíam, o APé também tem um serviço. Então, quando o pessoal saía para vir a Passos, para consultar no hospital psiquiátrico, e na época era assim, não podia ter ambulatório no hospital psiquiátrico, porque eles achavam que era uma porta de entrada. Então, começaram o hospital psiquiátrico, ele foi deixando de ter um ambulatório que ele tinha lá dentro. Então, qual era a minha ideia na época? Eu falei, então, em vez do paciente vir até Passos, eu vou até a cidade e atendo. Então, fiz alguns contratos com os prefeitos na época. Então, muitas cidades vizinhas, eu ia uma vez por semana, ou 2 vezes no mês, ficava o dia todo atendendo. Então, fui expandindo. Hoje, essas cidades tem um psiquiatra que atende, então não há necessidade das pessoas saírem, procurar uma outra cidade, vamos pensar assim. Então, o começo realmente foi algo que eu chego com um pensamento, meu pensamento ele é totalmente desmantelado, e o Arlindo teve que se reinventar dentro da própria reforma da psiquiatria. Bacana, né, professor? É interessante que você coloque essa trajetória de um processo de desconstrução mesmo, né, do papel do psiquiatra, do papel do detentor aí desse saber da loucura, porque a gente sabe que desde então da história, né, na construção da história da psiquiatria, lá com Pinel, né, bem lá nos primeiros séculos, o psiquiatra ele se torna esse detentor do saber, né, esse suprassumo, vamos dizer assim, do saber a respeito da loucura, do sofrimento mental. E dentro disso, né, já dentro da sua experiência também, Arlindo, eu gostaria de saber, né, qual que é dentro da sua opinião, qual que seria o papel do médico psiquiatra no processo de desconstruir esse estereótipo que a gente tem a respeito da saúde mental, a respeito do sofrimento mental, dos transtornos mentais no dia a dia de hoje, e como que você vê esse papel principalmente dentro de uma graduação em medicina, né, lecionando essa disciplina? Eu penso que, na verdade, o que podemos pensar dentro dessa história toda, o preconceito, na verdade, ele está deixando de existir. Tem preconceito? Tem, não vou dizer que não. Mas hoje, realmente, as pessoas têm uma liberdade maior de estar procurando um psiquiatra, um psicólogo, alguém da área da saúde mental. Então, percebo que hoje, por mais que tenha um preconceito, ele realmente não atrapalha as pessoas a buscarem ajuda. Porque as pessoas, quando elas entram no sofrimento, ou a família vai estar levando, né, ao tratamento, ou o próprio paciente, ele chega num estado que ele não suporta tanta dor, tanto sofrimento, ele mesmo vai à procura dessa ajuda, faz um compromisso, né, com o tratamento, com a medicação, com a ida para o retorno às consultas. Então, eu percebo hoje uma adesão muito maior do paciente, né, engajado ao tratamento, ou à psicoterapia, ou mesmo ao atendimento médico. Eu percebo esse cuidado dele com a própria medicação. Então, eu penso que hoje a saúde mental, o tratamento, o doente mental, ele realmente, o preconceito, na verdade, ele está se
está diminuindo. Isso já não atrapalha tanto essa busca, essa procura. Então, mesmo no consultório, nos ambulatórios. Então, eu lembro que quando eu cheguei numa cidade vizinha para trabalhar, então, no primeiro momento, né, poucas pessoas marcavam consulta. Quando ó, tem psiquiatra na cidade, quando vê aquela lista enorme, o pessoal buscando ajuda, buscando um momento ali para poder cuidar da mente, daquela dor, daquele sofrimento que a pessoa realmente está passando. Porque a busca, né, não é porque eu estou em surto psicótico, eu estou num quadro depressivo grave, ou estou num transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes a busca também é um momento de poder tolerar a angústia, tolerar a tristeza da própria vida. Então, Uhum. tem um espaço para poder conversar, um espaço para poder realmente sentir-se vivo, né? Eu acho que quando a pessoa fala, ela sente-se viva, porque ela está tão sofrida, tão doída, tão mortificada, entre aspas, né? Quando ela começa a falar, ela começa a perceber que ela tem vida. Então, ela vai buscar vida. Eu acho que quando ela busca um tratamento, ela busca vida. Eu penso assim. Interessante, professor. Dentro disso que você está colocando também, vou fazer duas perguntas em uma, né? Você fala um pouquinho dessa questão da responsabilização dos próprios usuários, né? Do serviço, com a questão da sua medicalização, com a questão de um próprio acesso ao seu tratamento, né? Nesse sentido de uma responsabilidade dos familiares também. Eu acho que os serviços substitutivos, né? Os CAPs, eles favorecem muito esse contexto também. Mas eu queria saber de você, né? Ao longo dos anos, você percebe que o perfil do seu paciente, né, tem mudado em relação lá do início até hoje? E ainda nesse contexto, como é que você enxerga a questão, né, do que a gente pode chamar hoje de uma psicopatologização da vida cotidiana? Eu acho que a gente parte do princípio que viver não é uma tarefa fácil. A partir daí, nós vamos estar vivendo, enfrentando situações, conflitos, dificuldades. Então, eu penso que essa condição desse adoecimento psíquico, né, ele está aí presente, nós estamos em contato com ele o tempo todo, mais leve, um pouco mais intenso, algo passageiro. Então, nós estamos, na verdade, em contato, né, com esse adoecimento o tempo todo. Como eu falei no início, o saudável, na verdade, é um desejo, é uma idealização de todos nós. E a gente pensa realmente nesse desejo inconsciente. Tanto é que o Olimpo nos pertenceu no passado, né? Quando nós nos tornamos humanos, então nós entramos praticamente nessa condição de lidar com o humano sofrido, o humano sonhador. Então nós estamos o tempo todo nessa busca. Então o adoecimento ele se torna algo se da maneira como a gente vai estar lidando com aquilo que vem de dentro de nós e aquilo que vem fora, realmente. Aquilo que vem de fora e aquilo que vem de dentro. Então, eu acho que no momento atual, o adoecimento, né, essa Enrola a psicopatologização, língua. realmente nós podemos pensar que as pessoas estão abrindo um espaço até para poder repensar a própria vida, repensar a própria história de vida. E quando você para repensar a sua vida, repensar a sua história, você vai lidar com angústia, com sofrimento, com perdas, com ganhos. Eu É, tenho até uma frase que eu gosto que chama amadurecer em sombra e água fresca é só banana. Então, o amadurecimento também tem sofrimento, tem dor também. Então, nós estamos constantemente não adoecidos, né? Buscando uma maneira como tolerar, né? Voltando, tudo isso que é viver. Viver é tudo isso que nós estamos no dia a dia, construindo e desconstruindo. e nesse sentido, né, professor? Professor, o senhor me ouve? Estou ouvindo, Cialine. Ótimo. Parece que tinha dado uma interrupçãozinha aqui.
Arlindo, é interessante essa questão que você coloca a respeito, né, da vida, a respeito dos problemas ao longo da nossa existência como um todo, né, que foi da temática que a gente pretendeu abordar hoje. A gente tem percebido um processo de facilitação, vamos dizer assim, em relação às dificuldades da vida, no sentido de dificuldade em lidar com frustrações, dificuldade em lidar com sofrimento como um todo, né, durante a vida, como você colocou aí. E nos últimos anos, a questão da saúde mental, ela tem tomado uma dimensão maior, né, que bom que esse preconceito, esse estereótipo ele tem acabado, mas também, em consequência, nos últimos anos, o número, né, de ideação suicida, de pessoas que de fato chegam a cometer um suicídio dentro das universidades tem crescido muito, né, nos estudantes universitários, e a gente tem uma taxa muito alarmante dentro do estudante de medicina, né, os últimos anos essa taxa ela cresceu muito. Como é que você vê isso dentro de uma faculdade de medicina, essa pressão em relação à formação do médico, essa pressão em relação a esse adolescente, esse, né, jovem adulto aí que está iniciando, escolhendo uma profissão com uma pressão social tão grande, muitas vezes familiar? Como é que você coloca que, né, seria uma opção bacana da gente tentar abordar o contexto da saúde mental dentro desse universo universitário? Olha, quando você fala em pressão, eu vou pensar o seguinte: não é a pressão da universidade, eu acho que é a pressão que o próprio jovem, né, é algo que a pressão que nós fazemos dentro de nós mesmos. Eu acho que a pressão ela não vem do externo. A pressão maior é aquela que nós fazemos dentro de nós. Por isso que como que nós conversamos com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, que a partir do momento que você escolhe uma profissão, você vai estar lidando com aquilo que você vai gostar, com aquilo que você não vai gostar, com as dificuldades que aquela profissão vai realmente apresentar para você no dia a dia. Então, na verdade, quando a gente fala em pressão, é a pressão que vem de dentro para fora. Como que eu vou conversando, né, comigo ao longo do percurso universitário, desde as dificuldades que eu vou apresentando. Então, na verdade, eu também já passei, né, por essa situação durante a faculdade. Então, são situações, né, que a gente fica, às vezes, se perguntando, se questionando, e é algo que faz parte até do próprio amadurecimento. Nós não entramos na faculdade adultos, nós entramos jovens ainda. E lá que nós vamos construir o nosso amadurecimento. E como que, juntamente com esse amadurecimento, temos ali uma responsabilidade para estudar, para nos tornarmos médicos, vamos ser cuidadores do outro no futuro. Então, é uma bagagem, né, que vem de fora, vamos pensar assim, e ao mesmo tempo de dentro. A gente vai amadurecendo ao longo da faculdade, a gente vai se tornando adulto ao longo da faculdade. Quando a gente forma, tem a formação médica e um pouco dessa formação do adulto dentro de nós. Então, o jovem, na verdade, quando ele entra na faculdade, é um jovem. A gente entra jovem, e nós vamos construindo esse adulto, né? E para fazer essa construção, tem dor, tem sofrimento, tem dificuldade, tem vontade de um dia, vontade de largar, vontade de fazer outra coisa, e tem uma turbulência ali que é vivida. E a partir do momento que percebe que aquele momento é uma turbulência, às vezes necessária em alguns jovens, uma turbulência que, para ele entrar em contato, de fato, com a vida, com a responsabilidade, com esse novo momento, né, que ele realmente escolheu para a vida dele, é algo de muita angústia, de muito sofrimento. Quando um jovem tem a condição de poder ter um espaço para conversar, buscar uma ajuda psicológica, psiquiatricamente falando, ele vai encontrar a possibilidade de como atravessar essa turbulência. A questão não é tirar a turbulência, é como ele faz a travessia dessa turbulência, que faz parte do desenvolvimento psíquico, emocional, e ao mesmo tempo profissional. Então, realmente, a gente depara com os jovens, né, em muitas situações. Eu lembro de uma jovem, uma vez, ela fazendo faculdade, ela falou: doutor Arlindo, eu descobri o que nós buscamos no seu consultório. O que você busca? O que vocês buscam? Ela respondeu: esperança. A esperança é esperança. A gente vai buscar esperança, porque a gente está desesperançado. Na verdade, a vontade da gente é
é largar tudo, às vezes. Então, ir aí, né, buscar uma ajuda, buscar um acompanhamento, na verdade, construir esperança dentro de nós. Esperança que a turbulência vai passar, esperança que realmente as coisas vão acontecer de uma maneira que eu possa dar conta, que eu possa realmente tolerar, que eu possa realmente continuar o meu percurso. Então, eu estou pensando que a pressão realmente faz parte do amadurecimento do próprio jovem durante o momento que ele está na universidade. Excelente, Arlindo, essa abordagem que você faz, né, em relação ao sofrimento do jovem universitário, porque muitas vezes a gente esquece de fato que, né, nós vivemos um sistema onde o jovem ele escolhe uma carreira muito novo, né, 16, 17 anos, muitas vezes a gente não está amadurecido completamente, né, e nesse sentido de entender que a própria maturação, né, cognitiva ainda está de certa forma, em desenvolvimento nesse período, né? E essa questão que você trouxe no sentido de compreender que o aluno ele vai se transformando, né? Ele está definindo a sua idade, a sua identidade, na verdade, nesse período universitário, é um processo que talvez ajudasse o aluno a compreender de forma menos ansiogênica, né? Essa graduação, essas escolhas, essas decisões que ele vai tomando ao longo do curso. Eu penso que nesse percurso, né, ele vai realmente se construindo, se fortalecendo, para que, de fato, ele finalize aquilo que ele iniciou. Eu acho que o jovem, na verdade, ele tem um sofrimento, tem uma angústia quando ele não consegue finalizar aquela proposta que estava dentro dele, onde ele vai ter que se refazer, ele vai ter que se reencontrar novamente. Então, tem situações que tem alguns jovens que não conseguem, de fato, fazer o percurso desejado e sonhado. Mas ele tem o livre-arbítrio, ele tem quando ele busca um acompanhamento para poder fazer, redefinir novamente a história que ele quer fazer dentro de uma universidade, a escolha da profissão, né, que, na verdade, ele deseja fazer. Muitas das vezes, o jovem, os pais gostam de escolher o caminho dos jovens. Os pais sonham algo para os jovens, o que é natural. Todo pai sonha. Eu penso que sonhar realmente uma história para os filhos realmente faz parte da criação, faz parte da educação. E em alguns momentos nós deparamos, né, que aquilo que foi sonhado, na verdade, não vai ser realizado. Então, como nós desidealizamos aquilo que idealizamos para o filho, como que nós toleramos isso e abrimos um espaço para que ele possa realmente estar buscando o caminho que ele deseja, diferente daquilo que nós imaginamos que ele pudesse escolher. Então, acho que tanto o jovem como os pais também têm que ter uma certa prontidão para poder estar lidando com situações do inesperado. Por isso que eu digo, a gente sonha, e a gente sonha para nós, sonhamos para o outro, sonhamos para os nossos filhos, são sonhos que com o tempo eles podem serem realizados e ao mesmo tempo eles talvez não vão ser realizados. E como nós toleramos tudo isso, como é que nós encontramos com o nosso filho, né? Não aquele que idealizamos, mas aquele que na verdade está podendo ser, aquele que está podendo ser o possível dele naquele momento. Como que a gente acolhe, como que a gente busca uma ajuda, como que a gente encaminha para uma terapia, como que a gente encaminha para um tratamento psiquiátrico. Então, realmente, essa observação, esse cuidado, né, que nesse momento desse amadurecimento, as coisas podem acontecer. Então, não tem pedra, não tem uma pedra no meio do caminho, então não tem pedra no meio do caminho, tem montanha no meio do caminho. Que a gente tem que estar lidando, não só o jovem como nós, né, a família também, lida junto, né, com toda essa turbulência, com toda essa dificuldade que o jovem vai, em alguns momentos, apresentar no percurso da vida dele. Exatamente. E é uma abordagem muito necessária, né? Sim. Eu acho que essa abordagem, essa compreensão, essa tolerância, né, é realmente isso.
Sim, e a gente entender também que, como você falou, o estudante, sobretudo, né, o estudante de medicina, ele já foi colocado aqui também nos comentários, ele tem várias pressões, né? Tem as da família, tem as pressões que ele mesmo se faz, então tem essas pressões da sociedade, e esse ponto que você toca, a necessidade de rever essas escolhas, que nem sempre elas vão ser completadas, né? Então a gente vê muitas vezes uma dificuldade de refazer os próprios projetos de vida, né? Então, às vezes, parar e refletir, como você disse, é importante e fazer novas rotas, né? O GPS coloca tanto isso pra gente, né, recalculando, e aí a gente muitas vezes tem essa dificuldade de recalcular as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos caminhos. Realmente, quando você fala, e a escolha para a medicina, né, é algo que já, eu penso que está inscrito dentro de nós. Então, a pessoa que escolhe medicina tem algo inscrito dentro dela que realmente impulsiona ela à busca dessa faculdade. Eu vejo muitos jovens, às vezes, com dificuldade, com desejo de fazer uma faculdade, entra numa faculdade, às vezes o preço. Então, tem todos uns questionamentos, tem toda uma angústia aí que eles vão vivendo ao longo do processo. Mas eu penso que a escolha de ser médico tem algo inscrito dentro e que, num determinado momento, nós vamos ao encontro do que está inscrito dentro da gente. E durante a faculdade, isso vai ampliando, vai crescendo, vai se tornando realmente, de fato, aquela escolha verdadeira e real que o médico, o estudante, o médico futuramente formado, ele realmente escolheu como algo para poder acompanhá-lo a vida inteira. Eu coloco que para ser médico, né, tem que gostar de gente, que a gente vai tratar de gente o tempo todo. Então, nós temos que realmente gostar de gente, nós temos que ter essa condição interna dentro de nós, essa doação dentro de nós, porque nós vamos estar lidando com gente, independente da especialidade, né, que o colega vai escolher, ele tem que ter dentro dele toda essa capacidade, né, de poder estar com outro, né, por inteiro, com outro que é humano, que está buscando uma ajuda, o outro humano que está em sofrimento, né, necessitando daquele olhar, daquela escuta, daquela compreensão, daquele tratamento. Excelente, professor. E é muito importante perceber, né, essa compreensão e essa abordagem que você traz também, porque eu compreendo que, dentro da perspectiva cotidiana mesmo, né, o quanto que nós, dentro dessa dificuldade de se enxergar e de perceber. E, por outro lado, também entender que, às vezes, nem sempre a gente vai conseguir fazer o que a gente quer, né, como você já colocou, e essa necessidade de pedir ajuda, né. Então, sobretudo nos mais jovens, a gente vê uma ansiedade exacerbada, às vezes, no momento de uma prova, no momento de estudar para uma disciplina, às vezes a forma como vê, né, o professor ou um orientador é uma questão muito ansiogênica, às vezes, que traz um sofrimento muito grande, e essa questão da dificuldade, né, de acessar o outro, no sentido de ver a humanidade do outro também, né, de ter simpatia com o outro. Não só ver o sujeito que está ali em sofrimento mental como um diagnóstico, né? E aí, nesse contexto, Arlindo, já para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que você vê, né, a interferência das tecnologias atualmente na saúde mental da sociedade como um todo. Olha, eu vou pensar o seguinte, que, na verdade, as pessoas elas têm que ter um cuidado, né? Eu penso que a tecnologia está aí, ela veio para beneficiar todos nós, mas o cuidado realmente para não ficar voltado nela o tempo todo. Eu acho que tudo tem um limite, né? Tudo que foge da medida, a desmedida, na verdade, ela realmente só atrapalha, ela não ajuda no crescimento. Então, eu penso que, como o jovem, na verdade, tem dificuldade de limites, eu acho que repensar os limites, né? Dentro da própria tecnologia, como ela chegou jogando tudo em cima da gente. Então, é um trabalho que o jovem vai ter que se fazer para poder cuidar dele mesmo, né? Para dar o limite necessário a ele, os pais também, o tempo todo, dando limite aos filhos, né? Então, a tecnologia não tem como a gente fugir dela. Ela está aí presente, nós estamos o tempo todo convivendo com ela. E como nós vamos nos
dando conta, né, de estar com ela de uma maneira que ela não tome conta da nossa vida, de uma maneira que ela não perca esse humano que está dentro de nós. Então, a tecnologia, ela é necessária, é importante, mas temos que estarmos atentos, né? As pessoas vê algumas, olha, o pessoal senta, está ali com o celular, não conversa mais. O pessoal escuta, mas ninguém consegue olhar com profundidade tudo isso. Está acontecendo e está acontecendo o tempo todo, dentro da própria família, dentro dos relacionamentos, né, das amizades. Então, eu penso que tem que ter limite. O ser humano precisa de limite, ele precisa realmente ter a condição de não ir além daquilo que realmente possa adoecê-lo, possa atrapalhá-lo, até no relacionamento. Então, muitos relacionamentos, a pessoa chega, está lá no celular, e a pessoa não percebe nem que o outro chegou. Então, o diálogo deixa de existir. Então, como se convive, né, sem dialogar, sem conversar, sem contar uma história? Então, eu penso que a humanidade, ela, na verdade, ela tem que realmente buscar trazer esse humano, né, essa disponibilidade de se relacionar-se com o outro. O quanto é importante isso, o quanto edifica, o quanto essa palavra amor, né, quem ama cuida, né? Então, como que está esse cuidado, né, com o outro? Porque, no momento que você está ligado na tecnologia, você está deixando de cuidar do outro. Então, que amor que é esse que precisa ser refeito, ser reconstruído, repensado, né, em relação aos relacionamentos, né? Então, são situações aí que para nós pensarmos e continuar pensando, e primeiro nós temos que olhar para nós, como é que nós estamos nesse momento, como é que nós estamos fazendo bom uso dessa tecnologia, até que ponto ela não está tomando conta da nossa vida o tempo todo. Na verdade também, né, professor, você coloca a questão do cuidado, né? Não só o cuidado com o outro, com a forma de se recepcionar na vida do outro, mas também com o cuidado de si, né? A gente discute muito aí esse cuidado de si, que é algo que está muito em escassez nos últimos tempos, né? Então, nesse mundo que a gente vive de tecnologias, de produtividade, a cada dia mais nós somos cobrados em relação a produzir, em relação a entregar um resultado, e até mesmo no tempo que seria aí, né, o tempo de ociosidade, a gente está preocupado com o que a gente tem que fazer mais tarde, como que a gente vai fazer isso ou aquilo, e não tem tido essa cultura de se cuidar, né, de parar de olhar para si mesmo, de olhar para os seus cansaços, para as suas angústias, né? Por isso que a gente fala muito da necessidade de discutir sobre saúde mental o ano inteiro, né? Ninguém vai chegar, né? Vou colocar ninguém, mas lógico que essa fala geral, ela nunca é muito positiva, mas um sujeito, né, para chegar num processo de uma ideação suicida, ela teve vários outros momentos na vida que ela sentiu dificuldade, não foi acolhida, ou que ela mesmo não conseguiu perceber esse acolhimento, né? Então, o suicídio, a gente coloca que é um ato muito trágico, né? E muitas vezes é a única opção que aquela pessoa enxerga ali, mas aquilo não surgiu do dia para a noite, né? Então, para a gente poder encaminhar a nossa conversa, qual que seria, né, dentro da sua prática, dentro da sua experiência, como que a gente se atentar mais a esses cuidados num sujeito que está ali apresentando para a gente, talvez, alguns primeiros sinais ou primeiros sintomas, né, de uma possibilidade de um adoecimento psíquico, de uma ideação suicida. Como é que você colocaria isso para a gente? Realmente, tem uma frase, né, que eu li, não só uma frase que eu li, mas algo que nós sentimos, que é assim: todo suicida introjeta dentro de nós um sentimento de culpa. Porque o tempo todo nós vamos estar nos perguntando o que fez, o que não fez, como que poderia ter sido, como não poderia. Então, realmente, tem situações que podem acontecer, a gente não espera e acontece, é de muito sofrimento, de muita angústia, mas o que você está fazendo é o seguinte: o paciente está deprimido, está angustiado, então a pessoa orientar, buscar uma ajuda, buscar um tratamento. Tanto é que hoje essa busca ela tem acontecido, ela realmente, a gente percebe, né, tanto o adolescente como o jovem, como a pessoa idosa,
Ele está ali, realmente buscando a ajuda do psiquiatra, da psicoterapia, né? Porque hoje as pessoas elas já têm uma clareza maior, né, do que é esse sofrimento, do que é essa angústia, do que essa angústia pode levar a pessoa, né, ela mesma a fazer. Então, eu percebo que essa compreensão, toda essa conversa sobre o suicídio, essa busca de um entendimento, né, de uma clareza de que são situações que podem acontecer, eu percebo que tanto o jovem, né, ele está buscando, ele conversa sobre, ele fala dos pensamentos suicidas, né? O jovem pode falar, ó, eu estou com um pensamento recorrente aqui de suicídio, aí está vindo à minha mente. Então, existe hoje uma liberdade para poder falar, porque quando fala, parece que tem um caminho a ser feito, um caminho à busca dessa libertação desse pensamento. Então, poder conversar, poder falar sobre o suicídio, quando se abre esse espaço para conversar, é de fato com essa função. É poder que a pessoa possa falar, olha, eu estou com um pensamento, estou com uma ideação, eu estou pensando algo aqui que está me incomodando. Então, conversar sobre o suicídio não é como você falou, é conversar durante o tempo todo, né? Para poder saber que quando alguém tiver com alguns sintomas, ele poder falar, olha, eu estou com um pensamento aqui de morrer, eu estou com um pensamento recorrente, tem algo em mim que eu estou... Então, a pessoa ela começa a ter uma liberdade maior para falar com ela mesma e falar com o outro. O outro poder perguntar, você está pensando em suicidar? Você está pensando em fazer alguma coisa contra você? Não ter aquele receio, né, de poder perguntar, de poder questionar. Porque, na verdade, como era um mito, né, era algo que não se falava, não se conversava, então, hoje não, hoje é essa abertura para poder falar, né, que esse pensamento é algo, é do humano, o ser humano pensa essas coisas, entendeu? O ser humano tem essa ideação, o instinto de vida, o instinto de morte estão dentro de nós. Como instinto, ele está aqui dentro. Então, a pulsão de morte também está dentro de nós. Então, conversar com aquilo que já está aqui, escrito dentro da gente, não é nada novo. Isso já está constituído, né, dentro do ser humano que nós somos. Então, a morte, né, o suicídio e a morte, essa finitude que todos nós estamos aí, nós estamos o tempo todo convivendo com essa finitude, e mesmo convivendo com ela, quando ela chega, para nós é algo de muita dor, de muito sofrimento. Então, poder conversar, né? Ideação suicida, poder falar dela de uma maneira mais aberta, né? Isso tudo ajuda a pessoa a buscar uma ajuda, um tratamento, uma maneira de poder aliviar aquele sofrimento e, com isso, na tentativa de proteger para que, de fato, não ocorra essa tragédia que, na verdade, é algo de muita dor e de muito sofrimento. Uhum. Sim, e tem a questão do suicídio, né, professora? Ela tem crescido tanto nos últimos anos que alguns profissionais têm aumentado, têm ampliado esse campo de estudo aí, que está sendo chamado de suicidologia. Alguns outros estudos indicam que uma pessoa, quando de fato ela chega, né, a efetivar um suicídio, pelo menos 9 pessoas são atingidas, né, com essa morte, e a gente é tomado muitas vezes de um torpor, um assombro muito grande, né, quando a gente fica sabendo de alguém que se matou. Só que essa consequência, ela pode ser muito maior, né, não só para aquele sujeito que de fato cometeu esse ato aí, mas para sua família, para seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, né, enfim, tem todo uma comunidade que também é atingida nesse ato, né? E nesse contexto, nós temos a intenção também de entender, né, essa necessidade, como você colocou bem, o próprio Freud falaria disso, né, da pulsão de morte, da pulsão de vida, que todos nós temos, né, essas duas pulsões aí lutando cotidianamente diante da nossa vida, diante da nossa existência. E numa outra perspectiva também, essa dificuldade de entender o desejo de morte como um desejo real, né? E que precisa ser questionado, que precisa ser trabalhado, né? A gente tem a questão do afeto, né? Muita gente
pensa que o afeto é somente algo positivo, né? E todas as nossas emoções, elas são afetivas, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, essa dificuldade de vivenciar essas contradições, né, dentro de nós, dentro da nossa vida, muitas vezes ela acaba sendo medicalizada, né, e não escutada, não colocada para fora, né? E você tem uma demanda muito grande no consultório dessa medicalização, professor, do sofrimento, das angústias, da ansiedade? Eu penso o seguinte, que na verdade, quando o paciente procura uma ajuda, psiquiatricamente falando, ele está praticamente transbordando, né, todo aquele sofrimento, toda aquela ansiedade, aquela angústia, ele não está tendo condição de poder conter. Nesse momento, a medicação realmente se faz necessária, ela vai proteger, ela vai ajudar o paciente a fazer essa travessia. Mas não podemos esquecer que medicar é algo importante. A escuta também é importante. Então, no atendimento, né, o paciente ele tem a condição de poder colocar para fora, de poder se situar de fato o que está acontecendo com ele, tentar dar nome àquela angústia, àquela ansiedade, àquela depressão. Quando ele começa a nomear aquilo que ele está sentindo, ele vai se libertando. E com isso a medicação vai diminuindo a dosagem, vai retirando. E talvez tem paciente que ele não está doente, ele está passando uma turbulência, ele está vivendo um momento de sofrimento e de dor. E que a medicação ela se faz necessária durante esse percurso. O paciente pergunta, doutor, eu vou tomar remédio a vida inteira? Doutor, esse remédio até quando? Então ele chega com uma preocupação também, o que aquela medicalização vai ser na vida dele. Então, é poder deixar claro que a importância da medicação, ele vai tomar um remédio, vai aliviar, ele vai se sentir bem, e ao mesmo tempo ele vai ter que ter um espaço para poder conversar sobre aquele sofrimento psíquico que ele está vivendo naquele momento. E que sofrimento é esse que é do momento, é um sofrimento passado? O que está acontecendo de fato? Que mágoa, que angústia é mágoa? A mágoa que se traz dentro do coração. Tem uma frase que é assim, o núcleo da mágoa triste. Então, parece que, na verdade, se a gente não cuida, tem momentos que nós colocamos uma mágoa dentro do nosso coração e ela fica tão aprisionada e nós vamos carregando isso ao longo do tempo. Então, são pessoas que, se olha assim, tem uma angústia. Da maneira que ela toma medicação e que ela abre um espaço para conversar sobre aquela angústia, aquela mágoa guardada, realmente ela começa a sentir liberta daquilo e a medicação começa realmente a poder diminuir, a conversar sobre essa possibilidade. E tem algo importante também, você falou dessa ambivalência, amor e ódio, né? Então, raiva é um sentimento humano, ódio é um sentimento humano. Então, tem uma frase que é assim, quando você tiver ódio, você tem que ter ódio para valer, mas acolhe seu ódio com amor, para ele poder passar. Essa é a questão. A questão não é não sentir, é poder sentir e acolher com amor para poder passar. Raiva também. Ah, mas tudo, quando a gente está com raiva, a gente tem que falar. Não tem coisa que você não precisa ficar falando muito também, não. Tem coisa que você fala para você, fala para o seu terapeuta, para o seu psiquiatra, também não sai falando para todo mundo, não. Tem coisa que você tem que ter um local para falar. Ah, mas a gente não tem que falar tudo bem na cabeça? Não, não fala tudo bem na cabeça, não. Então a gente não pode ser a gente, não. Eu lembro da Clarice Lispector, com aquela poesia dela, Se Eu Fosse Eu, então tem um momento que ela fala assim, quando eu guardo um documento importante, não sei onde guardei, eu me pergunto, se eu fosse eu, onde eu teria guardado esse documento importante? Às vezes dá certo, às vezes não. Mas eu fico tão pressionada com a pergunta, se eu fosse eu, que eu fico aqui pensando, então eu não penso, eu começo a sentir o que essa frase quer dizer para mim. E ela cita 3 frases que eu gosto. Se eu fosse eu e saísse na rua, meus amigos não me cumprimentariam, porque até minha fisionomia teria mudado. O porquê, eu não sei. Se eu fosse eu, estou aqui pensando, mas não vou contar para vocês que eu estou pensando, não. E ela continua. Se eu fosse eu, por algum motivo, eu acabaria presa na cadeia. Então é isso. É importante a gente poder saber lidar com aquilo que está dentro de nós. Que está aqui. Está tudo aqui dentro.
Muito bonito isso, né, professor? E saber, de fato, controlar, né? Controlar essas nossas emoções, essas nossas angústias, controlar, de fato, né, essas nossas questões instintivas, vamos dizer assim, né? E como você abordou, acredito, o tempo inteiro, de fato, no caso, né, do contexto de um adoecimento psíquico, de um sofrimento mental, que nem sempre é patologizado, é um trabalho, de fato, multidisciplinar, né? É a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no campo da saúde mental. Professor, a gente vai ter que encerrar, né? Porque eu acho que nosso horário aqui já está dando limite, mas eu quero te agradecer muito pela participação, pela presença. Acho que foi muito bom para a gente tudo que você colocou e disse, e ver que nós podemos contar, né, na nossa formação com profissionais médicos no campo da saúde mental tão humanizados, né, como você coloca. Fique à disposição para complementar, para fechar a sua fala, por gentileza. Eu quero agradecer o convite, realmente eu fiquei muito feliz, né, quando eu fui convidado a participar dessa live, então eu quero agradecer. E, para finalizar, eu queria dizer algo assim, nós estamos falando da raiva, do rancor, né, nós falamos do suicídio, né, então muitas das vezes, né, no suicídio em si, a pessoa talvez naquele momento ela está com muita raiva, com muito ódio da própria vida, aquela dor que ela está tendo, então tem algo ali de sofrimento, mas também tem uma raiva ali que ela não está dando conta de poder conversar, de poder falar, raiva dela mesma, raiva da própria vida. Então por isso que eu falo que a raiva é um sentimento humano e tem que ser acolhido com amor, para que ele possa passar, que a gente não guarde ele em forma de mágoa dentro do nosso coração. Exatamente. E a mágoa, na verdade, ela só faz mal para quem carrega ela, né, professor? Verdade. Arlindo, muito obrigada. Foi um prazer, né, te conhecer, Obrigado. essa conversa aqui com você. Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram presentes conosco, né, que fizeram seus comentários, suas colocações. É sempre bom discutir sobre aquilo que a gente gosta, né? E que todos nós possamos pensar um pouquinho também, refletir sobre as palavras do professor Arlindo, que foram palavras tão bonitas e poéticas também, né? Um grande abraço para todos. Boa noite, professor, e um ótimo final de semana para todos. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.